Eu amo Jojo, isso não é nenhum mistério. Até porque Jojo é tão influente que eu acho difícil você nunca ter ouvido falar dele. Sendo tão referenciado em outros animes e outras obras, é quase que um grande meme. É basicamente um gigantesco ícone da cultura pop. Mas a questão é, que o cacete fez Jojo virar o que ele é hoje? E melhor ainda, é possível replicar esse estilo tão único? E é isso que eu quero explicar nesse vídeo. Então pegue sua pipoquinha, ajeita a coluna e vem comigo. Temos que começar do começo, e o começo é nos anos 80. Era simplesmente o grande boom dos filmes de exército de um homem só, filmes como Rambo, Programado pra Matar, Exterminador do Futuro, Conan o Bárbaro e etc. Isso influenciou muito da cultura na época, tanto no ocidente quanto no oriente. O ideal de masculinidade era esse, a força, o homem gigante, musculoso, que podia lidar com qualquer coisa a qualquer momento, basicamente muralhas vivas. Mas se você pensa que é só de Hollywood que vem a influência do Araki, você tá muito errado. E uma das principais influências era simplesmente um grande mangá da época, chamado Hotoku no Ken. E claro, o seu protagonista, onde um traço mais quadrado e duro, com músculos bem aparentes e bem definidos, era o principal característica de Jojo na época. Inclusive, sendo uma característica que ia simplesmente se seguir por muito tempo na obra. O Araki também não se inspirava só no mangá para fazer isso, mas para suas obras ele também se inspirava em esculturas renascentistas. Nesse período, o Araki, embora muito habilidoso, ainda cometia erros claros como a anatomia, onde membros eram maiores que outros. E embora sim, a anatomia de Jojo seja muito mais estilizada, ainda assim existem casos que devemos respeitar coisas como proporção de membros, principalmente em relação à proporção escolhida, ou vai ficar só esquisito. Mas obviamente eu vou passar pano pro Araki, afinal é o GOAT, não tem como. Mas foi bem ali, no período do comecinho do mangá, onde o Araki nos apresentou uma coisa que ia se tornar a marca de Jojo. Simplesmente as famigeradas Jojo Poses. Durante a parte 1 mesmo, fomos apresentados as poses de Jojo. Acho que é a primeira coisa que vem na mente quando você pensa em Jojo. Literalmente homens bombados com poses nulosas. É nisso que você pensa também, né? Eu não sou esquisito não, né? Beleza. Enfim, contraposição. É basicamente isso que torna a Jojo Pose tão interessante e tão fluida. E na realidade é um conceito super simples de entender. Ela se baseia basicamente na oposição de direções. Daí o nome contraposição, contra, ir contra. Entendeu, né? Por exemplo, na tela, onde o tronco tá indo pra um lado, a cabeça e a cintura pra outros e os braços pra outros também. E dá pra você ver isso em praticamente toda a Jojo Pose. Pelo menos uma parte do corpo do personagem tá com contraposição. E ainda assim, pra se manter orgânico, boa parte da Jojo Pose são de pessoas reais. Claro que não todas, mas uma boa parte é sim. O Araki curte muito moda, mas eu vou falar disso um pouco pra frente. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal sobre contraposição e sobre poses fluidas. Se você não quer perder, se inscreve e dá um like aí. Ativa o sininho também, é só pra garantir. Enfim, treinar contraposição é um ótimo jeito de você melhorar muito suas poses. Se seu personagem tá muito travado, tente fazer isso. Vai te ajudar, eu te garanto. Durante a parte 2, o Araki começou a melhorar muito na questão de anatomia. Ainda havia um erro aqui e outro ali, mas na maioria dos casos era só culpa da digitalização do mangá. Os músculos ainda eram muito presentes, porém levemente menores. Ainda marcaram presença nessa parte até o fim da parte 3. E falando nela, o que falar da parte 3? É provavelmente a parte mais amada e dita por muitos como a melhor parte, ou só a favorita de muita gente. E na minha humilde opinião, foi aqui que Jojo se tornou o que ele é hoje. Foi literalmente aqui onde o Araki trouxe os estantes, que bem, tirando algumas exceções, são literalmente um show de character design. Os designs são tão bons que são icônicos, com designs tipo The World e Star Platinum, literalmente dois dos stands mais famosos que existem. Só que até aí beleza, Araki sendo Araki, mas aqui ainda vimos muito do que já vimos antes, porém agora o Araki começa a brincar mais com perspectiva e poses cada vez mais legais, gerando alguns quadros extremamente maneiros e simplesmente clássicos, tipo aquela pose onde o Jotaro tem que descer o cacete no Dio, e que eu acho que foi replicada 1000 vezes pela internet. Mas bem, aqui onde eu quero chegar, minha segunda parte favorita e um dos maiores divisores de água da comunidade de Jojo. No comecinho da parte 4, Jojo ainda tinha muito aquela influência da parte 3, com corpos e rostos bem quadrados. Isso no mangá, porque se não me engano no anime já mudaram direto. Passar da parte 4, os traços do Araki foram ficando cada vez mais redondos e bem mais suaves. Os corpos, que antes eram gigantes, foram ficando bem mais magros e muito mais anatomicamente correto. Na verdade eu diria coerente. Muita gente não gostou dessa mudança, mas eu particularmente eu gostei muito. Isso só vai evoluir ao passar das partes. Na parte 4 é quando o Araki realmente encontra o próprio estilo e aquela influência tão grande de Hotoku no Ken é deixada para trás, fazendo assim que a obra dele seja muito mais dele. Inclusive eu acho que esse é um evento canônico que todo artista passa, que é basicamente aquela vontade de deixar de ser tão influenciado por uma única obra ou então algum outro artista e começar a adotar o próprio estilo nas obras. Mas o Araki, por exemplo, demorou alguns anos, então você não precisa criar seu próprio estilo em apenas alguns meses. Tenha paciência. Inclusive na parte 4 a gente vai ver uma coisa que já rolava muito antes.
mas agora é quase que o tempo todo, que são basicamente o uso das cores. As cores, principalmente no anime, são muito exuberantes, só que às vezes do nada elas eram completamente trocadas. E isso acontecia principalmente em momentos de drama ou então em lutas, em que personagens tinham suas cores completamente trocadas, mas ainda assim de forma harmoniosa. E um ótimo exemplo disso, e que eu gosto bastante, é a luta do Giorno contra o Bucerati, o Gold. Na minha opinião, um dos melhores Joe Bros que já existiu. Basicamente nessa luta, o Giorno vai ficando mais azulado e o Bucerati amarelado barra dourado. E que se você não sabe, no círculo cromático são cores completamente opostas. Mas não só no círculo cromático, deles mesmos também. O Giorno tem o Gold Experience, basicamente um stand todo amarelo, sem falar nos detalhes amarelos que o próprio Giorno tem. Já o Bruno tem o Stick Fingers, que tem detalhes em azul, além, é claro, da própria roupa dele, que também tem bastante azul. Eu posso estar achando pelo em ovo, mas na minha cabeça a troca de cores também tem serviço narrativo. Mas isso aí é pira minha. Basicamente eu acho que quando eles estão trocando de cores estão se entendendo. Mas como eu já falei, é teoria. Mas aqui na parte 4 isso acontece 100% das vezes. Basicamente Moriô. A cidade toda é assim. O céu é amarelo, as montanhas e lagos são completamente roxos e etc. E tudo isso grita Jojo. As cores são parte crucial dessa obra. Eu duvido bastante que Jojo teria tanto apelo visual se não fosse pelo uso de cores. Os designs são maneiros, é claro, mas as cores é o que rouba a cena. E isso é inspirado principalmente no artista francês Paul Gauguin. O Paul usava bastante isso nas suas obras, usando cores que funcionavam bem juntas. Ele buscava a harmonia e não exatamente a realidade. Ele fugia muito mais pro fantástico. Por exemplo, nessa imagem aqui, onde a gente tem simplesmente grama rosa. E que, se você não sabe, também já foi usado em um painel de Jojo. Mas não é apenas o Paul Gauguin que inspirava o Araki. Também temos outros, como Tony Veramontes, que também eram uma grande inspiração, principalmente para algumas poses. Tipo a pose do Jonathan, que foi tirada de uma pose que o Tony desenhava, ou então a pose do Shadow Dio, que também foi. Não é exatamente uma surpresa o Araki ser inspirado no Veramontes, até porque ele é bem popular no Japão. E acho que foi daqui do Tony que ele teve essa inspiração para fazer os lábios coloridos dos personagens, tipo o Dio com lábio verde. Mas é claro que nem só de artistas se inspirava o Araki. Como eu já disse, o Araki é completamente fissurado em moda, mas não só nas roupas, as poses também. Existe uma pose do Giorno que foi tirada da revista Vogue. Basicamente, o Araki gostava muito de usar as revistas para fazer as poses dos personagens. Eu já falei disso antes. E justamente por isso não quero me alongar tanto. Mas muitas das poses de Jojo são modelos reais. E isso inclusive é uma boa ideia para você. Pegue uma revista de moda e tente redesenhar algumas poses ou roupas. Sem dúvidas é um exercício excelente. Eu já fiz bastante e recomendo muito. Ah, e falando em pose, uma curiosidade bacana é que tem uma pose feita pelo Josuke, que é simplesmente o Cazuza. Pois é, o Araki também conhece o Brasil. Inclusive, tocando no assunto, eu não sei se vocês sabem, mas a primeira abertura da parte 4 combina muito mesmo, com aquela música do Tim Maia, Descubra dos Sete Mares. Cara, é bizarro como combina. Procura aí depois, você não vai se arrepender. Como eu já citei duas vezes, o Araki gosta muito de moda, e a gente vai ver isso principalmente na parte 5. Essa que é simplesmente a minha parte favorita também, onde começou a ficar ainda mais evidente que o Araki tava querendo com os personagens dele. Os personagens agora estão ficando cada vez mais altos, bem mais magros, parecendo realmente com modelo de passarela. E isso contribuía muito para a exibição das roupas que o Araki tanto gostava de fazer. Por exemplo, qualquer roupa de qualquer Jobro aqui, eu super imagino um modelo usando isso numa passarela. Inclusive, dá pra você notar uma grande evolução, tanto nas roupas quanto na ambientação. Por exemplo, dessas roupas aqui, qual você acha que é de 1800 e um bocado e qual da Itália é mais moderna? E se você tem dois olhos e não tem o QI de um chimpanzé, com certeza você pensou nessa daqui. Realmente, todas as roupas ficaram cada vez mais excêntricas, cada vez com adereços que remetiam os personagens. É literalmente um show de design, cara. Eu adoro isso. A evolução da parte 1 até aqui é simplesmente absurdo. Mas eu acho que não tem por que estranhar, né? É do Araki que a gente tá falando. É o Gold, não tem como. O cara é literalmente um gênio. Sim, eu vou babar o ovo do Araki o vídeo todo. O que você tá fazendo aqui se você pensa que não? Agora pra parte 6, não tem muito o que dizer. Na real, o Araki começou a basicamente treinar corpo feminino, aproveitando pra começar a desenhar mais gasosas. Até porque o homem é de ferro, né? Vamos concordar, desenhar gasosa vai ficar novo. Todo artista deve fazer isso em algum momento da vida dele. Mas bem, aqui o Araki refinou ainda mais que já estava refinado. Muita gente não gosta dessa parte, mas eu não entendo porquê. Pra mim, a qualidade técnica e da história são ótimas, além da Jolene, que me cativa bastante, mas não tanto quanto um Josuke, por exemplo. Mas enfim, cada um é cada um. Isso é o que temos no anime até agora. Eu iria falar da parte 7 e da parte 8, mas basicamente é só o Araki refinando muito mais do que ele já sabe. Não tem muito o que dizer. E eu também queria fazer um vídeo só até o reboot, é coisa minha. Mas eu respondi a primeira pergunta. Agora você sabe como o Jojo chegou até aqui, mas eu ainda não respondi se é possível replicar isso. A resposta curta é com certeza. A longa é um pouco complicado. Fazer algo no estilo de Jojo é bem mais fácil do que você pensa. Entretanto, esse vídeo não é um tutorial, por isso eu não vou ensinar como fazer. Esse vídeo é literalmente explicando sobre o estilo bizarro que Jojo tem. Mas se o vídeo for bem, vocês pedirem, eu posso sim ensinar.
fica com vocês. Esse vídeo tá mais pra um especial de 7k, porque sim, a gente tá com 7k de inscritos, meu Deus, isso é incrível. Foi simplesmente muito rápido, obrigado. Vocês estão fazendo o canal crescer tão rápido que eu mal consigo comemorar. Muito obrigado mesmo. Deixa um like, se inscreve, qualquer coisa, só pra saber que você gostou. Enfim, esse foi o vídeo. E eu sou o outro e eu desenho mulher bonita. Se inscreve aí.